Olá pessoal, estamos de volta para mais um vídeo aqui no canal, depois de um tempo. E hoje eu volto a trazer mais uma resenha literária para vocês. E o livro que a gente vai comentar, que a gente vai conversar um pouquinho no vídeo de hoje, é o livro A Noite da Espera, do escritor amazonense Milton Atum. O Milton, ele deve ser já conhecido de vocês porque eu já resenhei o livro dele aqui no canal. Um tempo atrás eu gravei um vídeo sobre a obra dele, Órfãos de Eldorado, que foi o último livro, romance, que ele publicou antes do A Noite da Espera. Que é um romance que foi publicado em 2017 pela editora Companhia das Letras, que é o primeiro volume de uma trilogia, que é a trilogia O Lugar Mais Sombrio. O Milton, ele é um escritor que se destaca muito por romances que se passam em mais de um local e que tragam questões relacionadas ao pertencimento, os dramas das regiões e também a questões pessoais e familiares dos personagens que ele constrói. E na Noite da Espera não é diferente. A gente tem na Noite da Espera um livro que é estruturado a partir de um protagonista, que é o personagem Martin, que o livro ele se passa em alternância entre duas cidades, que é Brasília e Paris, entre as décadas de 60 e 70. E é um livro que é interessante porque ele se passa num tempo que a gente pode chamar de construção acronológica. Os tempos vão se fundindo e vão se confundindo ao longo do livro. Ora ele está em Brasília, ora ele está em Paris, ora é década de 70, ora é década de 60. O livro já começa com ele em Paris, no final da década de 70, quando ele já é um professor que tem sua vida estabelecida, estável, e é narrado através de bilhetes e cartas escritos por ele, que tem principal foco no tempo que ele passou em Paris, no caso 5 anos. Ele foi a Paris de maneira forçada, no final da década de 60, quando seus pais se separaram de maneira traumática. Ele que é um jovem paulista que vivia no interior de São Paulo, e ele foi obrigado a ir a Brasília, para ser mais exato, em 1967, com o pai. E a trajetória dele em Brasília é um tanto conturbada pelo drama familiar pessoal que ele vive. Tanto pela ausência da mãe, pela saudade da figura materna, que ele tem pouquíssimas notícias, que ele sente muita falta dela, mas não tem a oportunidade de sequer conversar com ela por cartas, muitas vezes, e também por um relacionamento que é um tanto difícil e complicado com o pai dele, que ele não tem liberdade e sequer intimidade para conversar. E com isso a vida em Brasília é muito complicada para ele porque ele é muito só. Porque ele se vê com saudade da mãe e se vê com um pai que ele tem um relacionamento muito distante. Mas com o passar do livro, isso vai se construindo de um modo bastante interessante, porque a gente tem uma construção histórica que é muito importante de ser tratada no livro, que é a questão do tempo em que o livro se passa. Década de 60 e 70, Brasília. É o tempo da ditadura militar, ou seja, tempo de opressão, tempo de violência, tempo de censura, tempo de insegurança, tempo de muito ódio ao outro. E ele vive tudo isso em Brasília, que na época ainda era uma cidade muito nova, ainda era uma cidade experimental, era um local ainda recém-inaugurado. Mas ele narra as trajetórias dele tanto no colégio quanto na universidade, em que ele conhece pessoas e ele forma um grupo de amigos com estudantes que são principalmente filhos de altos e médios funcionários da burocracia estatal de Brasília. Daí a gente tem toda uma questão que se relaciona com o período que o livro é escrito, da ditadura militar, de ódio ao conhecimento, de luta contra a ciência, de políticos que apenas queriam prender quem não pensava como eles. Então é toda uma circunstância de muita tensão, de muito mal-estar, de, enfim, repressão aos estudantes. Como em qualquer ditadura acontece, né? Quando a gente para analisar, quando a gente para pensar sobre as histórias das ditaduras, dos regimes opressivos, o conhecimento, a ciência são inimigos deles. E na Noite da Espera isso não é mostrado de maneira diferente.
E o livro é interessante porque ele traz duas dimensões principais: a dimensão pessoal e a dimensão social. A dimensão pessoal do drama familiar dele, que é um drama pessoal, mas que é calcado em questões afetivas familiares, tanto em relação à distância da mãe, como do relacionamento complicado que ele tem com o pai, da falta de intimidade, da ausência de uma figura paterna também que se mostre disponível para ele, a saudade de casa, no caso da terra dele, que é o interior de São Paulo, e uma falta de identificação, de pertencimento com o território de Brasília, que se mostra ser um território muito árido, pelo fato de ser muito grande e por estar todo repleto daquela tensão característica do período. E também a dimensão social, que é o retrato que o Milton constrói da juventude em Brasília naquela época. É uma juventude que você vê que é engajada, que é idealista, que sonha, mas que ao mesmo tempo não tem um foco estabelecido, mas que ao mesmo tempo não tem um rumo definido. E é um romance que é interessante porque ele é bastante fluido, pela maneira como a narrativa é estruturada, através de bilhetes e cartas. É um livro que, embora tenha uma linguagem um tanto apurada, seja muito bem escrito pelo Milton, ele é um livro que ele vai rápido porque você fica curioso para conhecer mais da época, da trajetória dos personagens, porque a ficção mas são personagens que você vê que poderiam existir plenamente na realidade. E quando eu falo que é interessante a leitura desse livro, vai além da fruição literária, vai além do prazer de se ler do prazer de se ler uma boa obra, de se ler um bom romance. Tem uma relevância histórica aí também, porque hoje a gente vive no Brasil um tempo de revisionismo histórico muito grande. A gente vê pessoas questionando se a ditadura militar realmente aconteceu ou não, se foi uma ditadura ou não, se realmente houve toda aquela opressão. E um retrato disso, tão bem escrito, tão bem costurado pelo Milton, é muito interessante para que a gente nunca esqueça a nossa história, para que a gente tenha ciência do que aconteceu e de que isso não deve voltar. Então, fica a recomendação da obra para vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você tiver qualquer opinião, comenta aqui embaixo, se inscreve no canal, dá aquele gostei para ajudar o canal, compartilha na timeline do seu Facebook, do Instagram, nos grupos de WhatsApp. E é isso, nos próximos dias eu devo trazer mais vídeos também. O segundo volume da trilogia, que foi lançado recentemente, O Ponto de Fuga, eu também devo trazer aqui para o canal em breve. E é isso, tamo junto!